Pouco mais de 20 anos atrás, um acontecimento mudou o futebol para sempre. Quando Jean-Marc Bosman processa o seu clube, ele desencadeia uma série de eventos que dão mais liberdade para os jogadores, mas ao mesmo tempo geram desigualdade no futebol. Fica aí que hoje você vai sair desse vídeo sabendo exatamente o que foi a famosa Lei Bosman e como ela mudou o futebol para sempre. Para começar a falar da Lei Bosman, a gente tem que falar do cara que deu nome a ela, o Jean-Marc Bosman, que para ter mudado o futebol deve ter sido um cracaço de bola, né? Mas não. O Bosman era um meia belga que atuou no Standard Liège pela maior parte da sua carreira e dá para dizer que ninguém, fora os torcedores lá do Standard Liège, né, conheciam o cara. Em 1988 ele vai pro RFC Liège, um time mais desconhecido. Se ele jogou bem ou não, a gente não tem muita informação sobre isso, até porque ele faria história fora de campo. Isso porque em 1990 o seu contrato acabou com o RFC Liège e ele acertou então a sua transferência para o USL Dunkerque da França. Só faltou combinar isso aí com o RFC Liège, que não quis liberar o cara. Aí você se pergunta, mas espera, o contrato dele tinha acabado? Então o clube não tem direito de não liberar. Tá sem contrato, assina com qualquer outro clube que ele quiser, não é assim? É assim hoje, mas é aí, meu jovem, que eu vou te explicar como funcionava o futebol antigamente. Quando um clube adquiria um jogador, ele comprava o passe desse jogador. Isso significava na prática que o clube era como se fosse dono do atleta. O contrato era algo à parte do passe. Então o contrato definia o tempo de duração e também o salário, o que era necessário para o jogador poder atuar nas ligas profissionais. E a verdade é que em cada país funcionava de forma um pouquinho diferente, mas em geral era assim. O passe era como se fosse a posse do jogador e o contrato era uma oficialização do salário dele por um determinado período. Aí você começa a perceber que quando o contrato do Bosman com o RFC Liège acabou, isso não significava na época que ele poderia assinar com outro clube, como ele tentou ir para aquele Dunkerque. Não adiantava nada, ele ainda precisava da liberação do RFC Liège. Mesmo com o contrato expirado, o passe dele ainda pertencia ao clube. O RFC Liège era dono do Bosman e poderia manter ele como prisioneiro, né, se quisesse. Então o RFC Liège aceitou liberar o Bosman para o Dunkerque, desde que o Dunkerque passasse uma certa quantia de dinheiro ali pros caras, né? O Dunkerque da França não aceitou. E já peço desculpas pela pronúncia do nome do time, tá? Com certeza tá errada, né? Mas faz parte. Dunkerque. Então pensa comigo, o contrato do Bosman tinha acabado, então ele não poderia atuar pelo RFC Liège, mas ao mesmo tempo o passe pertencia ao clube, então ele não poderia sair dali. O Liège tinha todo o poder nas mãos e assim ofereceu um novo contrato para o Bosman, mas com 75% de redução salarial. Essa é uma história que deve ter acontecido com diversos atletas na época, inclusive no Brasil, que funcionava de forma semelhante até que veio a Lei Pelé, mas isso aí seria outra história, tá? Diferentemente de outros atletas, o Bosman não aceitou esse novo contrato e é aí que se desencadeia o processo que viria a tornar o Bosman uma pessoa conhecida mundialmente no futebol, quando ele decide acionar a Corte de Justiça Europeia e processar não só o RFC Liège, como também a Federação Belga de Futebol e a UEFA. Afinal, não parece um absurdo para você que você não tenha um contrato com uma empresa, mas mesmo assim ela possa te impedir de trabalhar em outro lugar? E nesse processo entra um outro ponto importante, o Tratado de Roma. Ele foi assinado em 1957 pelos países que inicialmente formavam a Comunidade Europeia, que depois viria a se tornar a União Europeia que a gente conhece hoje. O tratado previa que as pessoas poderiam transitar e trabalhar livremente em qualquer um dos países que tinham assinado esse tratado. Então a decisão do clube belga de barrar a ida do Bosman para aquele clube Dunkerque lá da França, que seria uma violação desse tratado. E o processo do Bosman acaba durando anos, até que em 1995 a corte toma uma decisão que foi a favor do Bosman, criando então o que ficou chamado aí de Bosman Ruling, ou para nós, Lei Bosman. Ela decidia que segurar um jogador era ilegal e, portanto, essa ideia de ter um passe dos atletas foi pro espaço. Agora, o que valia era apenas o contrato. Isso permitiu aos jogadores poder escolher para onde que eles iam depois que o contrato acabasse, né? E ter mais controle sobre as suas próprias carreiras. O que foi uma mudança gigante pro futebol, né? Na Europa, que rolou essa Lei Bosman, e em outros lugares do mundo acabaram tendo coisas semelhantes, como a gente já citou aqui a Lei Pelé no Brasil. E lembra aquele argumento do trabalho livre
livre entre países da comunidade europeia, pois é, isso acabou gerando uma outra consequência. Até aquele momento, nas competições europeias, um clube poderia ter apenas 3 estrangeiros no elenco. Esse número subia para 5 se tivessem 2 atletas estrangeiros, mas que tivessem feito a base no clube, né? Fora isso, o restante dos jogadores tinha que ter a nacionalidade do clube. É por isso que a gente conhece aquele Milan dos holandeses dessa maneira. Eram todos italianos e 3 holandeses escolhidos a dedo. Isso valia para as competições europeias, tá? Da UEFA e tal. Internamente, para cada país europeu, as regras diferiam um pouquinho, mas era mais ou menos nesse naipe. A lei Bosman mudou isso por quê? Porque eles entenderam que esse limite prejudicava aquela liberdade dos jogadores de poderem trabalhar em outros países da União Europeia. Com isso, aquele limite de estrangeiros se escafedeu-se para os jogadores europeus. Então um jogador que vem do Brasil, por exemplo, ainda é considerado um estrangeiro, mas um italiano que joga na Espanha, não mais. E essa mudança acabou revolucionando o futebol. Mas o que mudou exatamente com a lei Bosman então? Sem o passe, um jogador, quando termina o seu contrato com o clube, fica, como a gente costuma dizer, livre no mercado. Ele está disponível de graça para assinar com outros clubes aí. Isso deu muito mais liberdade para os jogadores e controle deles sobre as suas próprias carreiras, mas gerou outra questão também. Como o clube não precisava mais pagar uma grana para um jogador em fim de contrato, o jogador ganhou poder de barganha. Dormamos, eu vim barganhar. Ou seja, na hora de negociar com o seu novo clube, ele poderia argumentar o seguinte: você não está pagando nada, entre aspas, né, para me contratar, então pelo menos me dê um saláriozinho maior, me dê um bônus de assinatura de contrato. Porra, tudo isso? Existem trocentos casos que a gente poderia usar para exemplificar essa mudança com a lei Bosman aí, mas eu vou falar de um mais recente até, que foi quando o Emre Can estava jogando pelo Liverpool e saiu de graça, entre aspas, para a Juventus. Só que é aquela coisa, como a Juventus não estava pagando nada pro Liverpool, o empresário do Emre Can conseguiu exigir um pagamento de bonificação pela assinatura do contrato, as famosas luvas. Receba! E com isso, Emre Can e seu agente receberam cerca de 14 milhões de libras só pela assinatura do contrato. Ou seja, ele não foi de graça, ele custou para a Juventus 14 milhões de libras. Se a Juve fosse comprar ele do Liverpool, talvez tivesse que gastar 30, 35 milhões na época, e como ele estava livre no mercado, o jogador e seu empresário acabam exigindo uma parcela desse valor. Segundo, é nessa época que começa a surgir a figura do empresário de jogador, do agente. Até o ponto da lei Bosman, os clubes negociavam tudo entre si, até porque o jogador não tinha muito o que decidir, né? Mas agora as coisas mudaram. Sem que o jogador pertencesse a um clube, ele poderia ter liberdade para negociar com o seu próximo clube. E como o jogador geralmente não é especialista em negócios, começou a surgir essa figura do empresário que ajuda então o atleta a negociar contrato, a rever toda a parte burocrática e, claro, a tentar os maiores salários e bonificações. E assim os agentes foram virando cada vez mais importantes no futebol. Se hoje a gente tem esses super empresários que são muito influentes, né, em vários clubes, transferências, representam muitos jogadores top, essa influência toda deles começou a surgir depois da lei Bosman. Outra mudança da lei diz respeito aos estrangeiros. Se antes os clubes tinham que limitar o número de atletas assim no seu elenco, na Inglaterra, por exemplo, era muito comum ver equipes lotadas de ingleses. Depois essa limitação caiu e as ligas acabaram sendo inundadas de talentos vindo de outros países. Para você ter uma ideia, na Inglaterra, na primeira divisão, o último clube a botar em campo um 11 titular com 11 jogadores ingleses foi o Aston Villa em 1999. Já faz muito tempo. Hoje em dia a gente vê qualquer equipe na Premier League lá e é um mistão de várias nacionalidades, né? E a combinação dessas mudanças acabou gerando uma desigualdade no futebol europeu, e eu explico. Com o jogador agora podendo sair livremente para qualquer clube da Europa praticamente, os atletas começaram a escolher aí primeiro grandes potências que podiam pagar grandes salários. Então times como Real Madrid, Barcelona e Bayern foram ficando mais fortes, tendo um elenco melhor, ganhavam mais títulos, iam melhor nos campeonatos, que por consequência gerava mais dinheiro, que por consequência deixava o elenco ainda melhor, contratando vários jogadores, inclusive naquele de graça, entre aspas, né? Um exemplo bem recente, chegando no fim do contrato do Mbappé com o Paris Saint-Germain, ele estaria aí apto a assinar com qualquer clube que ele queria. Obviamente que ele, sendo uma das maiores estrelas do futebol mundial, ele tinha muitas cartas na manga e todo o poder de barganha em qualquer negociação que ele fosse fazer, a ponto de, depende da fonte, tá? Mas vários dizerem que o Real Madrid chegou a oferecer 100 milhões ou mais
pro Mbappé só pra ele assinar o contrato. Não em salários, tá? Em luvas, apenas uma bonificação pra ele aceitar se juntar ao Real Madrid. Ele decidiu ficar no PSG, também recebendo um aumento salarial gigantesco, tornando ele o futebolista mais bem pago do mundo, né? E os valores também variam conforme a fonte, mas o The Guardian, lá da Inglaterra, que costuma ser aí confiável até para várias informações, disse que o PSG ofereceu 100 milhões na mãozinha do Mbappé, só como um pequeno incentivo para ele renovar o seu contrato lá com o clube de Paris. E a gente falou do Real, por exemplo, né? Recentemente, eles usaram esse lance de pegar jogadores de graça no mercado para contratar o Rudiger vindo do Chelsea. Uma temporada antes tinham feito o mesmo com o Alaba vindo do Bayern de Munique. E aí a grana que eles não gastaram em 2 zagueiros de nível espetacular, eles tiveram para gastar em um jovem francês com muita qualidade, como foi o caso da contratação do Tchouaméni, assim aumentando ainda mais a diferença entre o Real Madrid e outros elencos da Europa, principalmente aí de times médios e pequenos, né, obviamente. Hoje em dia, os clubes que estão fora do top 15, top 20 da Europa ali, tem muito, mas muito mais dificuldade para brigar com os grandes do que se tinha há 30 anos atrás. Eu vou até dar um exemplo. Antes da Lei Bosman, a Champions League costumava ser disputada e vencida por vários clubes de diversos países. Se a gente pegar um período de 10 anos antes da Lei Bosman, né, entre 85 e 95, a Champions foi vencida por clubes de 7 países diferentes, incluindo o Steaua Bucareste da Romênia e o Estrela Vermelha da Sérvia. Mas de 95, quando a Lei Bosman foi aprovada, pra cá, tivemos 27 edições de Champions League e clubes de apenas 5 países diferentes foram campeões: Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra e Portugal. Ou seja, a concentração de craques acaba ficando mais nas principais ligas e dentro das principais ligas, mais entre os principais clubes. É lógico que esse não é o principal motivo, tá? A gente sabe também que a Champions League mudou de formato, antes participavam apenas campeões e depois começaram a entrar mais times. Isso ajuda aí a soterrar as chances de um Steaua Bucareste da vida, mas com certeza a Lei Bosman contribuiu, tá? Pra essa desigualdade aí dentro do futebol europeu. E como ficou o próprio coitado do Bosman, né? Mesmo que ele tenha causado uma revolução no futebol, em termos da sua própria carreira, o Bosman não conseguiu se dar bem não, tá? Depois daquela saída do RFC Liège, ele até consegue jogar por clubes menores ali, mas sem nunca se firmar, ter nenhum destaque. Então dá pra praticamente dizer que a carreira dele acabou se encerrando naquele ano de 90, quando ele tentou fazer a polêmica transferência. Quando ele vence o processo na justiça, ele recebe uma compensação financeira, mas que foi aí um valor bem baixo comparado ao que vários jogadores ganham hoje, né? E hoje o Bosman tem dificuldades financeiras, muitas vezes tá sem trabalho, quando consegue trabalho, às vezes é por um salário mínimo, muito, mas muito longe dos contratos milionários, absurdos que ele ajudou a criar, né? Estou orgulhoso da lei porque as pessoas continuarão falando disso por anos, talvez até 20 ou 30 anos depois da minha morte. Talvez eles vão pensar que deveriam, no mínimo, me agradecer, nada mais. A Lei Bosman revolucionou o futebol, fez com que os agentes surgissem, que as ligas ficassem mais internacionalizadas, que os jogadores ganhassem contratos muito mais lucrativos e tivessem mais controle sobre as suas carreiras, mas que criou um abismo gigantesco entre os principais clubes da Europa e todo o resto. Uma mudança justa e necessária, porque que diabos era aquele negócio de um clube poder manter o cara mesmo sem contrato? Era bizarro, né? Mas que acabou resultando nesse futebol concentrado em menos times, como é hoje em dia. Nas palavras do gênio Sir Alex Ferguson, uma vez que o Tribunal de Justiça Europeu decidiu que os clubes não tinham mais que pagar taxas de transferências após o término do contrato de um jogador, o inferno começou. De repente, virou um vale-tudo. Qual é a sua opinião sobre a Lei Bosman, né? Ela acabou sendo benéfica ou não? Foi justa para os jogadores? Prejudicou os clubes? Deixa nos comentários o que você achou de tudo isso. Se você curtiu o vídeo, deixa o like antes de sair, que ajuda na divulgação do vídeo do canal para mais gente e também de informação, porque quem curte futebol, acho que tem que saber aí como ele foi mudado e alterado com o tempo, muito por causa de uma única lei, que veio através da reclamação de um único jogador. Nós nos vemos no próximo vídeo, então um grande abraço, falou!